Boa tarde a todos. Hoje, 16 de novembro de 2025, estaremos apresentando a 40ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, do conceito Rosa Cruz de Cosmos Max Rendel, o capítulo 15, Cristo e sua missão, a evolução da religião, parte 4. Vamos elevar as vibrações do nosso ambiente com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios, as meditações dos nossos corações, sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos então passar a leitura do texto. A evolução da religião. Sem dúvida, a personalidade material nada tem a ver com ela. Essa parte da natureza humana se sente até mais à vontade sem a despertada força altruística. Logo, o ser humano deveria possuir latente essa força do altruísmo dentro de si. De outra maneira, não a poderia ter despertado. Ainda mais deve ter sido despertada por uma força da mesma espécie, uma força similar que já estivesse ativa, tal como a do primeiro diapasão, que, depois que foi tocado, induziu a vibração no segundo. Além disso, as vibrações do segundo diapasão se tornavam cada vez mais fortes sob os contínuos golpes dados no primeiro, e a caixa de cristal que encerrava o segundo não era obstáculo algum à indução do som. Assim também, sob a continuidade do impacto do amor de Deus, dentro do ser humano, se desperta e aumenta a potência da força de igual natureza, o altruísmo. Portanto, é razoável e lógico admitir que, primeiramente, foi necessário dar ao ser humano uma religião apropriada à sua ignorância. Teria sido inútil lhe ter falado, nesse estado, de um Deus todo amor e ternura. Consideraria esses atributos uma debilidade. Não se poderia esperar que reverenciasse a um Deus possuidor de qualidade para ele desprezíveis. O Deus a quem reverenciaria seria um Deus forte, um Deus temível, um Deus que tivesse o raio, o trovão e o poder para fulminar. Primeiramente, o ser humano se viu impelido a temer a Deus. Para seu próprio bem espiritual, lhe foram dadas religiões que tinham como base o látego do temor. Depois, em segundo grau, ele foi induzido a certa classe de desinteresse e o coagiu a dar parte dos seus melhores bens como sacrifício. Isso foi conseguido pelo Deus de raça ou tribo, um Deus zeloso que exigia a mais estrita reverência e obediência, além do sacrifício dos bens que o ser humano ociosamente apreciava. Contudo, esse Deus de raça era um amigo todo-poderoso, ajudava os seres humanos em suas batalhas e lhes devolvia multiplicados os carneiros e cereais que lhe eram sacrificados. O ser humano não chegara ainda ao estado de compreender que todas as criaturas são semelhantes, mas o Deus de tribo lhe ensinou a tratar benevolamente seus irmãos de tribo e a fazer leis equitativas e amplas para os seres humanos da mesma raça. Não imaginemos que estes progressivos passos do ser humano primitivo foram dados facilmente, sem rebeliões e desobediências. Deve ter havido muitos fracassos e retrocessos, sabendo como, até nos nossos dias, o egoísmo está enraizado na natureza inferior. Na Bíblia judaica, podemos encontrar bons exemplos de como ser
de como o ser humano se esqueceu dos seus deveres e de como o espírito de tribo o encaminhou, persistentemente, uma e outra vez. Só os extensos sofrimentos ditados pelo espírito de raça é que foram suficientemente capazes de encaminhá-lo dentro da lei. Essa lei que tão poucas pessoas aprenderam a conhecer e a obedecer, avançados a que necessitam de algo mais elevado. Quando são suficientemente numerosos, a evolução dá um novo passo. A evolução apresenta gradações diversas. Em certo tempo dos últimos 2000 anos, os mais avançados da humanidade estavam aptos para mais um esforço e aprender a viver bem a vida dentro de uma religião que assegurasse uma recompensa futura, um estado de existência em que deveria ter fé. Foi um grande e trabalhoso passo. Era fácil levar uma ovelha ou novilho ao templo e oferecê-lo em sacrifício. Ao levar os primeiros frutos de suas colheitas, de suas vinhas, de suas hortas, sabia que teria mais e mais e que o Deus da tribo voltaria a encher seus depósitos abundantemente. Agora, nesse novo passo, já não era questão de sacrificar os bens. Pediu-se que ele próprio se sacrificasse. Não num único supremo sacrifício, como o de um mártir, o que teria sido comparativamente fácil, mas que, dia a dia, de manhã à noite, agisse misericordiosamente com todos. Devia se desprender do egoísmo e amar o próximo, como tinha amado a si mesmo. Outro sim, não lhe era prometida nenhuma recompensa visível e imediata. Devia ter fé numa felicidade futura. Será de admirar que o povo ache difícil realizar esse elevado ideal de agir bem continuamente? É coisa duplamente difícil porque exige-se relegar completamente o próprio interesse. E se pede a ele sacrifício sem positiva garantia de recompensa. É gratificante constatarmos a prática do altruísmo e quando este, para a dignificação da humanidade, vem aumentando. Sabedoria dos líderes, conhecendo a fragilidade do ser humano, a tendência a se unir com os instintos egoístas do corpo e os perigos do desânimo diante de tal norma de conduta, deram outro impulso edificante ao incorporarem na nova religião a doutrina do perdão dos pecados. Esta doutrina é desprezada por alguns filósofos muito avançados, que têm a lei de consequência como suprema lei. Se, acaso, o leitor está de acordo com eles, rogamos que aguarde a explicação que adiante se dará, demonstrando que ambas formam parte do esquema de melhoramento e aperfeiçoamento. Por agora, basta dizer que essa doutrina de reconciliação fornece às almas fervorosas força necessária para lutar, apesar dos repetidos fracassos, e para conseguir a subjugação da natureza inferior. Recordemos que, pelas razões já indicadas, ao falarmos das leis de renascimento e consequência, a humanidade ocidental nada conhecia praticamente dessas leis. Tendo diante de si um ideal tão grande como o de Cristo, e crendo não ter mais do que curto número de anos de vida para realizar tal elevado grau de desenvolvimento, não teria sido a maior crueldade imaginável deixar a humanidade sem essa ajuda? O grande sacrifício do Calvário, se bem que tenha servido para outros propósitos que serão indicados, se converteu na luz de esperança para todas as almas fervorosas que estão se esforçando por realizar o impossível,
efetuar numa única e curta vida a perfeição exigida pela religião cristã. Vamos então falar dos nossos termos Rosa Cruzes que estudaremos hoje. Como vimos, como vivenciamos, nesta apresentação seriam 3 termos. O primeiro, Deus e os 4 graus, onde estudamos desde das religiões jeovísticas, enquanto nós assim primitivos, até as religiões cristãs. E na verdade, a projeção para quando nós chegarmos realmente ao 4º grau. O segundo termo foi da semana passada, foi a doutrina do perdão dos pecados. Algo assim, entre tantas coisas que o Cristo nos trouxe, um diferencial inimaginável para facilitar a nossa caminhada. E hoje nós vamos estudar o terceiro termo, isso é, nossa escola Rosa Cruz. Porque depois de tudo que estudamos, de todo o auxílio, de toda essa caminhada tão difícil, vamos fechar a nossa escola Rosa Cruz, que é um dos caminhos para que possamos chegar nesse momento. Nessa nossa apresentação, falamos das religiões jeovísticas e das religiões cristãs, como disseram, sempre adequadas ao nível evolutivo de nós seres evoluintes, 1º, 2º e 3º grau. Chegaremos ao 4º grau com a religião esotérica cristã, apenas na futura Nova Galileia, lembrando que alguns chegarão e outros não chegarão. Falamos também da doutrina do perdão dos pecados através do Cristo e de como apagá-los através dos exercícios de retrospecção. Cristo também trouxe a possibilidade de iniciações para todos. A Fraternidade Rosa Cruz é um dos caminhos para acessarmos todas estas possibilidades. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Vamos então falar da nossa escola. A Fraternidade Rosa Cruz é, na verdade, uma grande escola de pensamento filosófico cristão ou escola da sabedoria ocidental. Max Rendel, fundador da Fraternidade Rosa Cruz, foi escolhido através de um contato pessoal com o mestre, como mensageiro dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Após um determinado tempo, foi instruído a retornar à América para transmitir seus ensinamentos ao Ocidente, revelando-os publicamente. Nós aqui, no grupo de Campinas, e muitos de vocês aí online, já ouviram esse encontro mais detalhadamente, de uma maneira muito especial, belíssima. Como alguns não tiveram essa oportunidade, eu acho importante relembrar, inclusive pedindo aqui aos amigos que, se houver algo a ajustar ou completar, fiquemos todos à vontade, certo? Bem, então vamos falar o que sabemos a mais no nosso encontro. Lembrando que aqui à direita está aqui o nosso grande irmão Max Rendel. Por ocasião desse encontro, Max Rendel encontrava-se na Europa. Sentado talvez num banco de praça, viu aproximar-se um homem bastante idoso e mal cuidado. Esse passou a conversar com Max Rendel, que na verdade o viu também talvez como alguém solitário, carente. Assim, não deu muita importância ao ocorrido. No entanto, à noite, já na privacidade do quarto, eis que surge a pessoa que o acessou na praça. Era o mestre. Este, evidentemente, nesse momento, Max Rendel toda a atenção. Este comunicou a Max Rendel que procurava um mensageiro dos conhecimentos da Ordem Rosa Cruz e que a única exigência era de que ele, Max Rendel, jamais transferisse esses conhecimentos a ninguém. Max Rendel imediatamente negou-se a fazê-lo e, por isso mesmo, tornou-se o mensageiro dos conhecimentos
da Ordem Rosa Cruz. Se alguém quiser acrescentar, se tiver algum ajuste, vou adorar. No livro lá do Her, né, que fala da Fraternidade Rosa Cruz também, ele fala, né, que nesse primeiro momento ele recusou e o mestre simplesmente foi embora. E não voltou mais, vamos dizer assim, ficou um tempo sumido. E aí Max Endo até falou assim, pensou, né, não sei o que ele pensou, mas... Ele pensou que ele tinha tido uma alucinação, tanto é que ele conversou com outro colega. Isso. E falou assim, cara, eu acho que eu tive uma alucinação. Verdade, essa parte aí. Como é que eu tô? Aí o colega falou, não, você tá normal, você não tá alucinado não. Tá tudo bem. E deve ter falado assim, tô falando coisa com coisa? Ele ficou achando que esse negócio foi tão real que o sonho não foi. Eu tava sentado na cama. Mas pro outro lado o cara sumiu. Então... E aí ele queria voltar para os Estados Unidos e ele não conseguiu comprar passagem no primeiro navio que ia embora. Pareça, né? Ele só conseguiu comprar passagem para o navio do mês seguinte. Então ele teria que ficar um mês a mais. Naquele tempo acho que era assim, até que um mês. Sim. E aí ele ficou nessa, né? Poxa, vou ter que ficar mais um mês, tá bom, vamos ver e tal. Ficou nessa sem dinheiro. Sem dinheiro. Duro, hein? E aí o mestre apareceu novamente. Ficou sem dinheiro porque a alma, vamos qualquer coisa lá, queria, na realidade, relacionamento amoroso com ele. Então ela já deu a grana para ele ir para a Alemanha com segundo e terceiro intenção. Afinal de contas, para ir para a Alemanha naquela época de navio ia ser um bom tempo no navio. Então ela pensou que durante o navio lá, falou, bom, estamos aqui nós dois bem, tranquilo. Aguinha para lá. Só que o Baxter tinha firme convicção do que ele queria. E o que ele menos queria naquela hora lá era relacionamento amoroso. Então aí ela chegou, tanto é que ela debandou para o outro lado, né? Da teosofia, ela ficou. Sim. Ela já era da teosofia, Sim, né? Ela convidou ele para conhecer o... Só que ele chegou, tirou o apoio dele. Isso, ela tirou o apoio dele. Mas ele foi muito bem apoiado, graças a Deus. Isso. Bem, pode continuar. Hoje nós vamos falar, o nosso assunto é realmente a nossa escola. Quando a gente diz nossa escola, é a escola de todos nós. Todos vocês aí que também estão interessados, com certeza já são estudantes e querem aprender mais. Então é um momento muito bom para se fazer perguntas, se houverem dúvidas em relação à escola, principalmente. E também comentários, sabe? Uhum. E aí o mestre apareceu pela segunda vez e fez a mesma proposta. E o Max ainda recusou de novo. Ah, isso eu não sabia. Recusou de novo e nessa segunda vez ele foi muito mais categórico e essa segunda aparição já foi o mão maior e corpo denso na praça. Não foi mais no quarteiro. Certo? E foi o mesmo cara. Aí ele teve certeza que não tinha alucinação, porque o cara tava carne e osso lá, do tipo, né? E aí ele chegou e foi contundente, dizendo que queria dar um chute no traseiro do cara lá, de bravo que ele ficou, porque ele falou, pô, já falei que não quero, não é isso. Imagina, o cara, ele já estava, né, desde a vida de ter que ficar lá um mês, sem grana. Como ele estava se virando, sei lá, dormindo em albergue, algum lugar lá, certo? Ruim, né? Comendo, sabe como. Aí vem o cara de novo insistindo, então você imagina onde estava a paciência dele, certo? Né? Paciente de qualquer um de nós, certo? Aí o cara chegou e de novo, o senhorzinho lá, que era o senhor, insistiu, né? Claro, não, foi embora, falou, tá bom, foi embora de novo. Ele só não bateu nele porque era velho. Exatamente. Mas aí que o mestre falou que por causa dessa recusa ele foi... Terceira vez, terceira vez. Deus parabéns para ele. Ele foi testado, né, na verdade. Sim. O que você vai fazer aqui de novo? Terceira. Lá vem esse senhorzinho aí, dizendo que é mestre, olha aí. E era mesmo, né? Mas isso reforça o quão importante é uma pessoa estar realmente pronta e preparada. Porque se você não está convicto daquilo que você entende, você não vai conseguir dar uma resposta dessa. Você vai gaguejar, você vai falhar, você vai pensar, ponderar. Então, de fato, ali
era uma pessoa que estava bem preparado, bem firme no propósito do que ele sempre viu como sendo o certo, o correto, né? Certeza. E aí ele foi convidado a pegar um trem naquele horário. Vamos falar da prova. Essa prova aí, vocês entendem que essa prova é uma prova no nível de estudante preliminar, no nível de estudante regular ou no nível de um probacionista? Ah, de probacionista, porque é uma prova difícil. Tá. Se é uma prova, é uma prova probacionista, certinho. Então, o probacionista, ele está hoje, o probacionista ativo na Fraternidade de Cruz, que é probacionista com P maiúsculo, como você fala, né? Ele está à mercê desse nível de prova. Então, é importante estudar a prova de Max Endel, não para enaltecê-lo, mas para a gente entender qual é o nível de prova que um probacionista está, qual é a sutileza da prova, onde está, entendeu? Porque muitos probacionistas caem em provas que eles nem percebem que é prova. Como o Max Endel ali não percebia. Você acha que o Max Endel sabia que era prova? Não. De maneira ao contrário. O Max Endel na situação lá, ele já estava numa situação que ele estava indignado, como ele falou para lá no livro do Ré. Falou, caramba, eu estava fazendo um belo trabalho lá nos Estados Unidos. Estava conseguindo ajudar muita gente lá, inclusive depois da astrologia com a Gustav Fossen, estava além de ajudar a curar, inclusive. Além de ajudar as pessoas a entenderem o que é o esoterismo, o que era o cristianismo, né? O cristianismo esotérico, tá? Porque o cristianismo esotérico não é da Rosa Cruz, não é da Fraternidade Rosa Cruz. Tá? O esotérico é do Cristo, não tem nada a ver, né? Ele conseguindo fazer isso, naquela dificuldade danada daquela época, né? Uma dificuldade estupenda de fazer. Eu tinha que andar de trem para qualquer lado. Lembra que quando ele ia fazer uma palestra, ele tinha que sair com um martelo, papel e taxinha no bolso, para pregar nos postes de madeira lá, os cartazinhos, para as pessoas interessadas entrarem, né? E terem o primeiro contato com o cristianismo, entendeu? Ele não estava defendendo ali uma escola, nem teosófica, nem escola marxiana, nem nada. Ele estava defendendo um ideal, que era o ideal de, poxa, eu descobri uma coisa maravilhosa, eu descobri a religião cristã como deveria ser, não como a religião cristã, como era pregoada E ele, por que ele sabia disso? Primeiro, porque ele era luterano. E segundo, que em vidas passadas ele foi padre. Então ele sabia exatamente o que era o cristianismo esotérico com X e o que era com S. Aí ele chegou, saiu dali, foi lá, aguentou aquela mulher lá, depois chegou lá na Alemanha, né? E ela apresentou lá da teosofia e tal. E ele ficou indignado, porque o cara da teosofia sabia muito menos do que ele. Isso. E além de saber menos do que ele já viu a intenção daquele cara. Qual a intenção daquele cara? Leia o livro do Guerra. O livro do Guerra abre direitinho a intenção do teósofo lá, certo? Então, sim, não é papo de que achando, tá lá. E ele, bacana do Guerra, porque ele fala e diz, ó, isso está escrito aqui. Ele dá as referências, porque ele é um cara historiador, ele não é um... Levou 50 anos pesquisando. Aquele livro lá não é de ficção, é livro de fatos. Então, eu estou contando isso para vocês verem como está o estado do cara do Max Endel, né? Ele estava indignado, estava sem grana, com fome, né? Indignado de ter perdido tanto tempo, porque esse tempo que ele perdeu é quase um ano. Não é igual hoje, que você, né? Certo? E aí depois tinha que voltar e começar tudo de novo. Ele falou, tem que começar tudo de novo. Não, putz, né? E depois, quando ele volta, ele não volta para Califórnia, ele volta para Nova York. Tem que atravessar os Estados Unidos inteiros para voltar para lá. Então, vocês imaginam o que estava na cabeça do cara. Aí aparece um maluco lá na noite, lá, no quarto dele, ele fala assim, deve estar alucinado, estou com tanta fome que estou alucinando, né? Assim, estou com fome, estou começando a ver coisas aí, né? Certo? Aí o cara chega e dá um negócio nesse, né? É aquele negócio, você está com um problema A, aí vem um cara e diz que tem a solução para o seu problema, mas que você não pode falar para ninguém, justamente quando você quer falar para alguém. Aí depois, na segunda vez, o cara está lá na praça, lá, pensando na vida, fazendo nada, né? Porque você veja, ele nem voltou lá para a teosofia. Ele podia ter voltado para a teosofia, podia chegar, beleza, vamos aí, dá comida, dá dormida, dá tudo para ele. Ele não fez isso, de tão indignado que ele estava, entendeu? Aí ele chega o cara de novo lá. Ele, cara, o cara não chega nem com um pedaço de pão, podia ter um pão com queijo, um cafezinho com leite, nada. O cara volta lá e de novo fala a mesma coisa, né? Então,
Isso é prova, isso é prova. E ele, de novo, não relutou e disse não. E cai fora daqui, pera sua bunda, entendeu? Então, nesse sentido, né? Aí chega a terceira vez e o cara chega e fala assim, você passou na prova. O que passa pela cabeça de Max Sendel? Quando ele fala assim, você passou na prova, porque se você tivesse chegado e falado que aceitaria eu passar todo o conhecimento e você não divulgar para ninguém, você não teria conhecimento nenhum. Até o conhecimento que você tinha, você aprender. Entendeu? Então, você passa pela cabeça de uma pessoa que finalmente fala assim, cara, quer dizer que eu passei pela prova. Ele entendeu que ele subiu o degrau. Então, mas eu estou falando para vocês o seguinte, é isso que o proporcionista tinha que entender. E o estudante regular também. Eu passei pela prova. Então, estudante regular, probacionista e discípulo no Fraternitário Rosa Cruz, enfrenta a prova desse tipo. Entendeu? Então, não é para perder o princípio e os valores, os princípios e os valores. Os princípios e os valores são os deveres do estudante Rosa Cruz. Tem até um texto sobre isso. Entendeu? E, infelizmente, muitos estudantes Rosa Cruz perdem. Deixam-se levar pela fama mundana, pelo poder mundano, pela chance de ganhar mais dinheiro. Tudo isso é prova, são provas. Entendeu? Como eu falei para vocês, Max Sendel podia muito bem bater lá na loja de filosofia, com certeza absoluta. Ele foi presidente da filosofia de Los Angeles, pô. Então ele tinha patente para chegar lá e pedir guarida, pedir comida, pedir qualquer coisa, porque ele foi tratado falando não, porque não é isso que eu quero. Não é isso que eu estou lutando. Não quero, mas nem pensar nisso. E muitos estudantes da Cruzes cedem. E aí não passa na prova. Quando não passa na prova, gente, lição não aprendida. Ensino não é suspenso, vai vir outra prova. Só que mais se o estudante continuar. Porque essa prova, muitas vezes ele desiste. Muitas vezes o estudante desiste porque não passou numa prova, porque ele não sabe que era uma prova. É isso que eu quero dizer para vocês. Ele desiste porque ele não sabe que ele foi provado. Porque se você foi provado e caiu na prova, se você insiste em trilhar o caminho, você tem chance de outras oportunidades. Entendeu? Porque você vai ter outra prova. Como aqui falou, um pouquinho mais apertada, mas vai ser outra prova. Se você entendeu que você não passou na outra prova e vai ter a próxima prova, tudo bem. Agora, se você desiste na primeira prova, pode falar. Monique. São coisas que acontecem no nosso dia a dia, é isso? Essas provas? No nosso dia a dia e no nosso, a maioria das vezes, no nosso calcanhar de Aquiles, que só nós sabemos qual é. Entendeu? Por isso que a prova é extremamente individualizada. E se você tentar falar para uma outra pessoa, a outra pessoa vai desenhar e falar assim, mas esse problema é fácil de resolver. Resolve assim, assado. Quando acontece isso, você tem que ter certeza absoluta que aquela prova é sua e só você sabe o quanto dói e o quanto te desafia em relação a isso. Por isso que não precisa comentar com ninguém. Tanto é que o Max Sendel comentou lá com o colega dele, o colega falou, não, você está normal, não é alucinação não. Pô, então, e agora, não é? Porque o outro cara do lado do colega dele não estava sentindo o que estava sentindo. Todo o contexto em volta daquilo. Mas até foi bom, né? Porque Lógico, realmente não estava alucinando. Não, tem uma fala num texto aqui de Max Sendel que você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Que é a sutileza da prova, porque o fato para você escorregar é muito grande, porque ele diz assim, eu deduzi que ele era um irmão das trevas que está. Então assim, olha como a pessoa, o irmão maior, ele era do bem, ele estava fazendo uma prova, né? E ele fala assim, bom, tá tudo bem, eu deduzi que ele era irmão das trevas, porque não tinha nada a ver com a seriedade. Então é muito sutil entre você, e a gente tem passagens bíblicas com Jesus, com Cristo também, né? Que ele é testado e ele não sabia se era pelo bem ou pelo mal, vamos dizer assim, né? Então, essa sutileza de você não saber pelo que você está sendo testado, ele valida muito se você está ou não realmente no caminho certo. Isso. A fé, né? Nossa, essa fala para mim foi muito forte. E no próprio livro do Ré também diz
que o Max Rendel fica sabendo depois, pelo irmão maior, que ele não era a primeira opção. Que na verdade, quem era a primeira opção não passou na prova. Ou seja, a primeira opção estava mais bem preparada do que o Max Rendel. Tanto que o Max Rendel, ele estava assistindo palestras dessa pessoa melhor preparada. Olha como, né? Então, ser o segundo não é demérito, ou seja, eu não preciso estar lá em cima na primeira linha da virada, né? Eu preciso estar convicto. Isso, convicto. E nesse próprio livro do Herr mostra também que esse primeiro, depois que o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos foi publicado, ele se conscientizou de que ele não tinha passado na prova. Ah, que legal, não sabia. Só que aí ele ficou... Só que antes de se conscientizar, ele falou que o Max tinha copiado tudo dele. Sim. Sim, mas é... Mas é escorregar mesmo. Escorregou de novo. Agora você se imagina sendo a segunda opção, a pessoa fala para você a segunda opção, aparece meio assim que nem fantasma, você fala, não é possível, gente. Eu saio dos Estados Unidos, venho para cá e estou rezando aqui, estou vendo cada vez mais assombração, e a hora que me aparece esse tipo de gente que eu não estou acostumado, lá na América a gente não tem esse tipo de gente aqui, que vem falar nesse nível de conversa com você, se apresentando daquela forma. Você fala, não. O Marcelo nunca tinha passado essa experiência. Primeira vez. Mas se a gente fosse, nós... É uma sutileza demais. Porque, veja bem, quando você é vidente, ou clarividente, mesmo vidente, nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, tal, tem gente que fala, vê, conversa, não sei o que, né? Parece com umas espadas na porta. Tem gente que... Não, é verdade, tem gente que tem essa evidência, tá? Tem, tudo bem. Não é, a clarividência não é uma exclusividade para Cajala Cruz, pelo amor de Deus, nunca foi, nunca será. Então tem pessoas sérias que vêm mesmo, conversam, etc e tal, né? E ele nunca teve tido essa experiência aqui nos Estados Unidos, nem ele, nem Augusto Conselho. Primeira vez foi lá. Ixi, eu venho. E ele sabia que tinha gente que tinha, né? Só tinha ouvido falar, né? Não, e sabia quem era. As pessoas aqui nos Estados Unidos que tinha, na época lá, que tinha essa evidência, que conversava com pessoas desencarnadas ou sem estar no corpo denso, né? Ele sabia disso. A mediunidade já era uma coisa presente naquela época lá. Só que ele nunca tinha, entendeu? Então, para ele... Nossa, aí piorou, Carlos. Porque você fala, nunca tive essa experiência na minha vida. Por isso que eu falo, eu estudo muito a prova do Max Rendel, eu estudo bastante a prova, porque, sabe, igual a gente costuma colocar... É muitas o cara é o irmão maior da Ordem Rosa Cruz. Luz tem de monte. Só que dentro do Max Rendel, pela sutileza da prova, ele não vê luz, vê trevas. Olha que coisa assim, né? Que coisa linda. Isso chama atenção, linda. Porque imagina, se é um irmão maior, a luz desse irmão maior é imensa. Só que ele apagou tudo. Sim, mas é imensa. No contexto da prova, você vê que a prova, deixa eu falar para vocês, a prova que a gente tem, muitas vezes, é tão sutil, que a gente acaba cometendo esse tipo de coisa, se nós não tomarmos cuidado, entendeu? E o próprio Max não tomou cuidado, só tomou cuidado depois, mas ali mesmo, né, como a gente bem lembrou, né? Tipo, imagina, o irmão maior, se ele não tivesse toda essa misericórdia e essa piedade divina, olha que porra, eu tô aqui com o irmão, mas você me chama de irmão de trás, vai lá, dê sabão, tchau, vou embora. Mas nunca ia acontecer isso, porque o irmão maior ele tem a piedade e misericórdia divina, ele sabe de tudo que está fazendo lá. Né? Fosse um outro qualquer, podia falar isso, né? Falar, pô, tô tentando ajudar aqui, você me olhando somente no físico, imagina chegar uma pessoa maltrapilho, vamos dizer. Maltrapilho. Hoje em dia. Imagina chegar para você no seu cotidiano, no seu dia a dia, como aconteceu ali. Ainda mais aonde foi, que não tem uma tendência natural de se falar um com o outro, né? Alemanha. Alemão ainda. Que foi justamente nesse país, né? O quão difícil é. E a pessoa... Ele fez o famoso puxa-papo, né? Você não está conversando e o cara chega, vem conversando, sem mais ninguém. Um alemão assim, conversando do nada. Vamos falar então do conceito Rosa Cruz Cosmos. Trata-se do quê? De um tratado elementar sobre a evolução passada do homem,
sua constituição atual e seu futuro desenvolvimento, que tem como mensagem e missão o ideal, né, de um probacionista, de alguém que está no caminho. Uma mente pura, um coração nobre, um corpo são. Bem, Magali, só um ponto aí. Só nessa primeira palavra aí, o conceito Rosa Cruz do Cosmo aí, que você colocou em 3 linhas, a gente passa mais de 1 ano para estudar esse livro aí. Exatamente. São 2 anos. A gente estuda a vida 2 inteira. anos para estudar esse A gente livro. estuda a vida inteira. Né? Quase 4 anos para passar por todas as partes do conceito. A gente pega do jeito um pedacinho que a por gente semana. passa, Sim. estudando. Aqui, né? Na verdade, antes de mais nada, eu queria lembrar que o nosso conceito é, na verdade, a base de toda a sabedoria ocidental. Mas, não vamos nos iludir, porque a bibliografia da fraternidade é muito grande. Quem ainda não percebeu, vá procurar, vai ficar admirado. Nosso site tem muita coisa, né? Mas dá assim, para a gente, um estudante tem que estar sempre lendo algum dos livros, né? Você lê um, depois você se interessa pelo outro, às vezes volta. Mas esse aí, o conceito, ele não sai mais da vida da gente. Acho que eu posso dizer isso. Bem, mais um ponto, colocar do lado dele ali um outro livro. Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Eu vou falar disso aí. Ai, ai. Bem, em relação, como ele explica aí? Vamos lá. Em relação à evolução passada, o conceito traz à luz como nós evoluentes mergulhamos lá no período de Saturno, iniciando a viagem, através do divino esquema evolutivo que o Senhor preparou para nós. Até a metade do período terrestre, nossa involução. Bom, a primeira parte. A seguir, da nossa constituição atual, falamos, por exemplo, o grande trabalho do Filho de Deus, o Cristo, até os dias de hoje, quando já somos 1/3 da humanidade. E quanto ao nosso futuro desenvolvimento, bom, Cristo nos abriu todos os caminhos e possibilidades, como nos mostra o nosso conceito. Bem, falando um pouco da mensagem e missão do conceito. Bem, primeiro, mente pura e coração nobre. A relação de equivalência entre mente pura e coração nobre é o grande objetivo da nossa escola. Quando atingirmos tal objetivo, então ficará claro que uma mente pura se completa com coração nobre. Quanto a um corpo são, nossa escola, e o conceito tem muito, vocês acredito que já chegaram lá. Quanto a um corpo são, nossa escola nos ensina como algo fundamental os cuidados com o nosso mais precioso veículo aqui na região química do mundo físico. Bem, o fato de sermos vegetarianos e abstêmios já nos ajuda muito. Aqui alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Corpo são, na verdade, é tão importante, mas é tão importante, é tão importante, que quando o estudante de Rosa Cruz fica doente, o trabalho dele como auxiliar invisível é interrompido. Quer dizer, então, nós dois não ajudamos mais ninguém. Então, se você é um estudante de Rosa Cruz e não cuida do seu corpo denso, né, e continua estudando e lendo e não sei o que, Rosa Cruz, pode parar que você não está evoluindo nada. Tem que cuidar do seu corpo denso. Sim. Lembrando bem disso aí, pessoal que está online. Não é que é proibido ficar doente. Não. Não é isso. Mas é tentar tratar seu corpo dentro da maneira mais adequada possível para evitar ficar doente. Porque doente todo mundo vai ficar. Mas você pode ficar doente de uma gripe, como você pode ficar doente de uma pneumonia, você que escolhe. Tudo é importante nesse caso, né? A alimentação. E adoecer também por causa da parte emocional, né? Exatamente. Que adoece o nosso corpo. Por isso tem que cuidar do corpo denso. Porque o corpo denso tem tudo a ver com o corpo desejo. Se você não cuidar bem dos seus desejos, o corpo denso vai adoecer, com certeza. Na realidade, essas frases, elas se complementam, né? Veja que o corpo são é o último, ou seja,
O corpo adoece se a mente não é pura. Então, se você tem maus pensamentos, se você fica alimentando, se o coração tem raiva, tem cólera, o corpo adoece. Então, essa é a sequência. É a mente pura, o coração nobre, consequentemente, corpo são. Ou seja, para trabalhar... Aí você pode chegar e falar o que a mãe falou. Mas onde estão os desejos aí? Por que fala que os desejos estão? Os desejos estão na mente pura. Por quê? Porque o desejo, ou a mente hoje, ela é contaminada pelos desejos. Uhum. Então os desejos é que leva a mente a não ser pura. Sim. Não é a mente em si. A mente em si ela é pura, só que ela é contaminada pelos desejos nossos. Pelas regiões inferiores. E é contaminada por quê? Porque nós a contaminamos. Sim. Entendeu? Não, e lembrando também só uma coisinha que a gente está sempre lendo sobre corpo são, que é o melhor que nós já temos construído até hoje, né? Uhum. E aqui, o mundo físico sendo o baluarte da nossa evolução, a gente realmente tem que tentar viver o máximo que a gente puder aqui, né? E adquirir o máximo de experiências, se relacionar e tal. Aí sim, este corpo são, a gente tem que tentar esticar o máximo que a gente puder. Com certeza. E eu já vou, só para terminar, eu já vou responder uma coisa que vira e mexe acontece, já vieram falar comigo sobre isso. Não, mas o meu corpo é são porque eu faço academia. Não tem nada a ver com academia, não tem nada a ver com corpo sarado. Por fora da Tem nada a ver com forma física. Você pode ser o corpo são sendo barrigudo. Tem problema nenhum. Barriga é outra coisa. Tá magrinho, raquítico. Tá? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Porque infelizmente, não, o pessoal foi falar comigo mesmo. Sim, Vem dizer, não, então tá tranquilo comigo que eu faço academia e minha comida é assim, como não sei quantos ossos. Eu falei, cara, não tem nada a ver com o que você falou. Nada a ver. Com certeza. Ô, Magali, na Bíblia tem uma lá que é infalível disso, né? Num jarro sujo não pode ter água limpa, nem pode uma lente manchada ter uma Exatamente. imagem A gente, na verdade, é muito óbvio. Nós temos uma função de conquistar a região química. Sem esse nosso corpinho dentro, você não faz nada. Nada. Pode desistir, né? Esperar a próxima. Eu sempre falo que tenta fazer um ritual tendo cólica renal. Dor de dente. Dor de dente. Dor de ouvido. Dor de ouvido. Nossa. Dor de cabeça. Tenta fazer. Não faz. Entendeu? Vai ver o efeito que dá nisso. Então, nós vamos falar agora Nós falamos primeiro que o nosso conceito era a base. Agora nós vamos falar dos 3 pilares. No fundo é tudo uma construção, né? Uma escola é uma construção. Na verdade, todo o nosso conhecimento, todo o nosso ensinamento da nossa escola está baseado nesses 3 pilares. Filosofia, astrologia e Bíblia, né, Glauco? Isso aí. Visando o quê? Aqui tem 3 grandes objetivos da escola. 1, o evangelho do serviço. É a essência dos ensinamentos do Rosa Cruz. 2, emancipação do discípulo. Autoconfiança. Só o equilibrado ajuda o débil. E o tal equilíbrio cabeça-coração. Quando o coração sente, a razão sanciona. Quando a cabeça pensa, o coração faz a cabeça sentir para que ela não seja tirânica. Bem, falamos um pouquinho só dos pilares. Os estudantes Rosa Cruz, desde o início, percebem no nosso conceito, a cada capítulo, o intercâmbio entre filosofia, astrologia e Bíblia. Na verdade, cada um se complementa no outro. Todos os textos, aí os capítulos do conceito, têm citações bíblicas o tempo inteiro. Citações bíblicas constantes. Até quem nunca se interessou por Bíblia acaba se envolvendo porque é fatal, né? Porque o conceito é a Bíblia trocada em miúdos. Pois né? é. E astrologia, todos os grandes eventos, a gente fala do nascimento de Jesus, a gente fala do tempo onde os corpos eram criados através
do trabalho dos anjos, todos eram num momento astrológico específico. Então a astrologia também, ela vai andando junto com a Bíblia e com a filosofia. Quanto aos objetivos. 1. O serviço amoroso e desinteressado, na verdade, é o alimento cristão que visa a nossa subida ao Pai. 2. Em nossa escola não existem diretores, pastores, chefes. Não. Cada qual cuida do seu desenvolvimento de dentro para fora, sozinho. E 3. Novamente, sabemos que nós, estudantes Rosa Cruz, temos a tendência de valorizar mais a cabeça, mesmo em assuntos espirituais. O que seria até válido, se não pelo fato de que, sem o sentimento aliado à razão, a cabeça se tornaria assim, arrogante e tirânica. Para completar, já aos místicos, é fatal que em algum momento da caminhada sintam a necessidade da segurança e da clareza da mente. Ambas são igualmente importantes. Durante todos os nossos estudos, a gente aprende que aqui os estudantes Rosa Cruz têm que fazer um grande esforço para desenvolver a parte mística. Grande maioria de nós frequenta a missa e leva muito a sério isso, porque só os estudos, só a mente, é uma bengala faltando ali. E para o místico, aquele que consegue pegar os caminhos de Deus sem mergulhar muito nos estudos, vai chegar uma hora, como dissemos aqui no texto, que ele vai sentir falta, né, dessa clareza que só a mente dá. Só uma coisinha, a gente também sabe que o lema da Fraternidade Rosa Cruz é o serviço. Sim. Por isso que sempre está se batalhando e falando sobre serviço amoroso, desinteressado, sim. para com todos os irmãos e irmãs. Isso. E, se possível, a gente está sempre reforçando isso, anonimamente. Sim. Por quê? Sem o serviço, a gente sempre tem que lembrar, ora e labora. Não adianta nada a gente estudar, unir cabeça e coração, se a gente não trabalhar aqui no mundo físico. Porque a gente está aqui visando o quê? Construir o nosso corpo-alma. Porque a gente já está atrasado aqui, nós deveríamos estar trabalhando e funcionando conscientemente direto na região etérica do mundo físico, isso. Né? Perfeito. Então tem que lembrar isso também. Com certeza. Mais uma vez, olha, pode voltar. Mais uma vez, ficou alguma dúvida, uma pergunta? Vocês têm vontade de fazer um comentário? Aproveitem, porque essa é a escola, esse é o caminho que hoje está sendo mostrado, é o caminho que todos nós temos que seguir, né? Vamos então falar da nossa escola. Ela é uma escola entre 7 escolas esotéricas como a nossa que existem na Terra. Como escola, que é a fraternidade, ela proporciona cursos, é evidente, sempre gratuitos. Aqui, então, de início, é oferecido o curso preliminar de Filosofia Rosa Cruz aos estudantes preliminares. São 12 lições. É um momento muito especial, onde as pessoas têm o primeiro contato, lógico que de uma maneira muito mais tranquila em relação ao curso superior, mas com certeza é assim também, como foi com Max Rende, uma espécie de teste, né? Para ver se a pessoa depois está apta a chegar ao curso suplementar de filosofia, que ele só fará se ele desejar, fica sempre muito claro também. A seguir vem o curso suplementar de Filosofia Rosa Cruz, esse já tem 40 lições. Após o curso preliminar de Filosofia, o estudante também estará já apto para cursar o curso de Astrologia Rosa Cruz, elementar com 26 lições, superior com 12 lições, superior suplementar com 13 lições. Ele também poderá, se quiser, frequentar o curso bíblico com 28 lições.
Esses cursos, além de gratuitos, oferecem todo o material necessário. Portanto, a escola está toda aí, a sequência, tudo. Basta vontade e determinação para conseguir seguir por ela. A gente só quero adicionar uma coisa aqui, é o seguinte, existem 7 escolas de mistérios menores na Terra. A Federal Rosa Cruz é uma delas, tá? Existe outras 6 mistérios Mas a menores. gente não sabe quais são. Sim, ou seja, que nos leva à preparação para as 9 iniciações menores. Então, as escolas preparatórias para as 9 iniciações menores, certo? A Federal Rosa Cruz é uma delas. Cai dentro das 6 escolas. Se você é uma pessoa que está na Federal Rosa Cruz e Federal Rosa Cruz, é sinal que você chegou na escola que você precisa. Se você não chegou, então saia da escola e vá procurar outras 6. Não é incumbência de uma escola dizer quais outras 6 e nem das outras 6 dizer quais outras 6, certo? Então, deixa bem claro isso, porque essa pergunta é a pergunta mais fácil, por incrível que pareça. E o que o pior, o que mais faz o estudante Rosa Cruz. Se fosse simpatizante, eu falo, simpatizante procurando, mas é estudante Rosa Cruz que fala. Então, primeiro, foca na escola Fraternidade Rosa Cruz para você se preparar para as 9 iniciações menores. Segundo, os cursos preliminar, suplementar, astrologia e bíblica foram escritos por Augusto Afonso Heidel e Max Rendel. Esses cursos não foram escritos por ninguém, senão por eles, pelos dois. E os dois tinham a supervisão, nada mais, nada menos, do que o irmão maior responsável pela Federal Rosa Cruz. Então, tem que ter seriedade nesses cursos. Esses cursos não é Ctrl-C, Ctrl-V. Esses cursos não é para você responder com aquilo que você acha que está na sua cabeça. Não é assim. Ninguém tá exigindo da pessoa que chega lá e disserta todas as coisas que ele acha, porque ele pensa. Não, é papuf. O que é papuf? Tem a pergunta, tem a resposta. Tem a resposta certa. A resposta certa é a resposta curta. Certo? Curta. Resposta longa significa para quem está corrigindo. Esse irmão, essa irmã não entendeu, não estudou, não leu. Tá? Deixar bem claro isso. Tá? Essas lições têm gabarito. Gabarito dado por Max Rendel e Augusto Afonso Rendel. Sobre a supervisão. Quem corrige essas lições tem esse gabarito. Então, quando vem uma resposta de estudante, ele é comparado com esse gabarito. O cara chega e viajou na maionese. Eu perguntei quais são os 7 mundos. Existe o mundo X, o mundo Y, existe o mundo de não sei o quê. Cara, os 7 mundos. Vai lá, escreva o que está lá. Não fique, sabe, porque o mundo astral, o mundo não sei das quantas. Não é assim. Como a Margarita já começou, ela começou a colocação dela de maneira maravilhosa. Eu vou falar sobre a escola. Isso. Então, a escola, o que a escola tem? A escola tem método, tem objetivo, ideal, para que serve essa escola, certo? E tem o caminho. O caminho é cursos. Então, se você está na Fraternidade Rosa Cruz e não fez todos os cursos, você não está na Fraternidade Rosa Cruz. Vou repetir. Se você estiver na Fraternidade Rosa Cruz e não fez todos os cursos, você não está na Fraternidade Rosa Cruz. Você está tipo igual aquele estudante que está na universidade, fica lá, vou ser jubilado daqui a 10 anos, então quando esses 10 anos eu vou ficar aqui, ó. Faço uma matéria aqui, tomo o pau ali, depois não faço outra, etc. Ou seja, está caminhando ao redor do rabo. Então, o estudante da Cruz tem que fazer todos os cursos. E ele tem até o probacionismo para fazer. Porque o discípulo já não faz mais. Primeiro, porque você nunca chega ao discipulado sem fazer todos os cursos. Você não chega ao discipulado sem fazer todos os cursos. Mas não é para fazer os cursos, né, do tipo rápido. Vou fazer os 3 cursos. Já terminei o preliminar. Vou fazer o suplementar, o astrologia, o bíblico, tudo no mesmo período. Cada semana eu vou responder uma. É Ctrl-C, Ctrl-V, madureza. Ninguém tem pressa nesse sentido. Mesmo porque você tem que se desenvolver com os cursos. Os cursos têm que entrar na sua vida. Os cursos são base para a sua vida. Se você não conseguir colocar o que você aprende no curso da sua vida, alguma coisa está errada com você, não com você, né? Então, o curso tinha, aquele negócio que nós falamos aqui, a gente fala o seguinte, olha,
Quantas coisas no início eu tinha certeza que estava certa e hoje estava errada? E quantas coisas eu tenho certeza que estava errada e hoje está certa? Né? Isso aí é curso, são os cursos, não é leitura. Não, mas eu já li. Tem muita gente que vai assim, ó, começa lá, vai fazer o curso, fala, olha, eu já li 3 vezes os conceitos do Rosa Cruz do Cosmos. Ah, legal. Aí vai fazer o curso, porcaria de resposta. A resposta não tem nada a ver. Eu assim, cara, você lê 3 vezes e tá assim, tá mal o negócio. Mas por que tá mal o negócio? Porque a pessoa, ela não tá sendo séria na escola. Como é a escola aquariana, ela não pode jubilar, ela não pode reprovar, né? Ela não pode dizer, joinha, você está muito bem ou você está muito mal. Nada disso é permitido na escola aquariana, porque a escola aquariana é a respeito do livre-arbítrio. A única coisa que o que chama-se de corretor faz é apenas dizer, ó, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, de acordo com o gabarito. Só isso ele faz, não faz mais nada. Ele não pode chegar e falar assim, parabéns, nota 10, ganhou bônus, agora, agora você precisa fazer mais, ó, já passa para a 10ª lição porque você está indo muito bem. Não faz isso. É método, 1, 2, 3, 4. A única coisa que ele faz é o seguinte. O tempo é precioso. A única coisa que ele faz é o seguinte, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá aqui a lição, refaça. Tá errado, tá certo, tá certo, tá certo, tá errado, refaça. Vai fazendo, até a pessoa chegar, tá tudo certo. Mas isso, gente, estou dizendo o seguinte, é gabarito, não é cabeça do corretor. Tá? Não é a cabeça da pessoa, não é assim, eu tenho um corretor A que ele é bonzinho, o B é mais terrível. Não existe isso. Na escola aquariana não existe. Se existir alguém que age dessa maneira, essa pessoa, corretor, não está na Escola Federal das Doces. Ela pode achar que está, mas ela não está. A diferença da escola aquariana é que ela não tem carteirinha, ela não tem registro, ela não tem cargo, não tem crachá. A pessoa, ela está, ela não é, entendeu? Ela está. A função dela, eu estou como função de corretor. Posso não estar mais, hoje eu estou, amanhã não estou, etc e tal. Eu estou com a função de ser, que eu faço o ofício aqui. Estou como a função de fazer as apresentações aqui. É estar, não é. Diferente, entendeu? Então isso tem que ser bem claro, porque as pessoas elas ficam com aquele tipo assim, estão criando coisas. Uma vez uma pessoa perguntou assim, nossa, esses cursos de vocês estão muito atrasados, né? O que eu respondi para a pessoa? O que eu respondi para a pessoa? Ela falou uma palestra. Depois eu disse, vem cá, quantos cursos você fez? Eu estou na 3ª lição do preliminar. Esquece. Como você está falando que está atrasado? Você está na 3ª lição do preliminar. Atrasado está você. Eu falei assim, olha, então sinto muito. Provavelmente a escola das Cruz não é para você. Falei mesmo para a pessoa. Na frente de todo mundo falei, porque não faz sentido. Todos os cursos incluem também o de astrologia. Todos? Não, todos os cursos. Não é todos. só Não, todos. preliminar, suplementar e bíblico. Não, astrologia. Por que a astrologia é importante para o estudante Rosa Cruz? Qual o motivo da astrologia? Eu vou falar isso pela 10ª, 20ª, 40ª vez. O estudante Rosa Cruz ele tem que ter um objetivo na vida dele, ser auxiliar invisível. Isso é o objetivo principal de qualquer estudante que se preze. Porque a messe é grande, os operários são poucos. Então ele tem que ser operário. Para trabalhar na vinha do Senhor, na vinha de Cristo, tem que ser auxiliar invisível. Não tem como você trabalhar na vinha do Senhor ser auxiliar visível. Não existe vinha. Onde é a vinha do Senhor aqui? É em Vinhedo? É em Jundiaí? É onde planta uva? Não é. É na região etérica do mundo físico. Como é que se candidata à região etérica do mundo físico? Entendendo as funções da região etérica do mundo físico. E uma das maneiras, um dos grandes instrumentos de auxiliar invisível é a astrologia. Max Sendel fala isso no Mensagem das Estrelas e repete isso em Atividade Terapia. Entendeu? Aí as pessoas insistem mas é muito difícil a parte de cálculo. É muito difícil a parte de cálculo. Não é difícil. Basta a pessoa ter força de vontade e disposição. E persistência em insistir, repetir. Sai do outro lado. A nossa vida sempre foi assim. Andar de bicicleta, para dirigir, para fazer a faculdade, para fazer escola, sempre foi assim, entendeu? E nós nunca desistimos de várias coisas, porque nós precisamos fazer. Se não estudar, não ganha dinheiro, né? Se não fizer as aulas, não consegue dirigir, e assim vai. A vida nossa sempre foi assim, para falar. Imagina a insistência que meus pais tiveram lá, a gente conseguir falar. Agora, depois que a gente fica adulto, a gente fica com essas frescuras. Com essas coisinhas, sabe, essas milzinhas e tal, não sei o quê, porque, mas eu quero, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu cuido do meu pai, porque eu cuido da minha mãe. Cara, o que é mais importante?
É você se capacitar para cuidar melhor ou você ficar nesse reme-reme aqui? Né? Então, tem que fazer. Com certeza. Graças a Deus a gente tem pessoas que disponibilizam curso, que disponibilizam correção, que tem tempo e parar de pororó, tem que dar graças a Deus para isso. Traduzir, né? Traduzir, ser fiel ao ensinamento, não deixar escapar, não deixar coisa. Tem um monte de gente cuidando disso. Graças a Deus. E As de lições graça. todas foram traduzidas. E o mais, né, Ângela? De graça. E anônimo. Então vamos agora falar da caminhada, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Nós temos aí à esquerda com a nossa figura linda, simbólica, né? Na nossa pretensa subida ou desejosa subida desde estudante preliminar, vocês já viram muitas vezes isso, depois estudante regular, o probacionista, o discípulo, o irmão ou irmã leiga, o adepto e, finalmente, o irmão maior. Aqui nós estamos falando do caminho de preparação e o caminho de iniciação, que são diferentes. Após 2 anos de estudo e dedicação, o estudante regular poderá solicitar a condição de probacionista. Da mesma forma, após 5 anos, poderá também o estudante solicitar seu aceito como discípulo. Este, se aceito, este o discípulo, se aceito, não deverá informar essa condição a ninguém. E os ensinamentos dados a ele serão feitos diretamente pelos irmãos maiores. Aqui eu só vou colocar uma coisa importante para quem ainda está no início. Você solicita a condição de probacionista ou de discípulo e você espera o retorno da fraternidade. Esse retorno pode vir de uma maneira até relativamente rápida, pode demorar bastante, porque muitas vezes, por exemplo, não é o momento da pessoa. Ou aguardar, tentar de novo mais adiante. Porque não é você que decide, porque você pediu, você já é. Não, não é assim que funciona. Portanto, quando chegar o momento, não se decepcione, né? É assim mesmo. Pode não chegar, viu? É? Pode não chegar. Pois é. Probacionista e discípulo pode não chegar. E pode demorar, né? Aliás, acho que não sai a toda hora o discípulo, né? Até dá pra É probacionista. Pode não chegar. Qual é a função? Se não chegar, o que você faz? Continua estudando. Continua pedindo. Estudando. Continua mandando de novo. Eu quero ser probacionista, eu quero ser. Tem que ser igual a luta de Jacó com o Ou que nem o Max Rendel, eu não quero. É deslocar o osso, você vai tentando. Persistência. Porque aí está a humildade, entendeu? A persistência e a humildade. Tipo assim, puta, eu não sei porque não chegou, mas tem alguma coisa que eu tenho que alcançar que eu não sei. Talvez seja humildade, então vou escrever de novo. Não custa nada. Eu até, como todo mundo, até já pensei sobre isso. De repente, a gente não está sabendo de alguma coisa que está para acontecer já no mapa da gente que vai complicar nesse momento. Então, você pode ir mais para adiante. Eu não sei. Tem que ser aquela história. O não você já tem. Boa. Não, Boa, essa é boa. No mínimo, você já tem, né? Pede. Então, o probacionismo bem, é na região química, né? E o discípulo na região etérica, né? Como é que é? A devolução. A devolução A resposta. na região etérica. Só vai saber na região etérica. Então, acho que é importante explicar o que por favor, é isso. explica, porque isso É não sei até direito. probacionista, você pede para o Site, para a escola, se você for aceito, você vai receber Uma carta carta física com as orientações, ponto. A partir daí, aí é na região etérica, porque você não vai ter mais e o pedido é direto ao mestre, né, que você pode fazer. A carta ao mestre no final do E- É uma carta ao mestre. Hoje está assim. Quando você solicita Eu o errei? probacionismo, quando você solicita o probacionismo, um discípulo ou uma discípula, tá, para Casa Cruz, de qualquer lugar do mundo, não é só de Site, não, tá?
Porque tem a lei, aquelas duas leis que a Ângela falou lá, a lei da receptividade sistemática e da reciprocidade, né? Mas um discípulo físico? Físico. Tá, Quando você isso pede aqui. probacionista, um discípulo ou uma discípula que pela lei de reciprocidade, compatibilidade, receptividade sistemática. Isso. Aquelas leis, essas duas leis são aplicadas, certo? Né? E esse discípulo, a discípula que tem essa concordância com você, é que manda para você o que você tem que fazer. Para quem é probacionista sabe o que eu estou falando, certo? Para discípulo? Tá bom. O discípulo ou a discípula que tem essa afinidade, é ela que preenche, né? Manda para o candidato. Na região química e com as orientações para você se tornar um probacionista. Perfeito. Então é por isso que tudo isso acontece, como a Ana falou, por isso que tudo isso acontece na região química. Porque o discípulo e a discípula é um ser humano que está renascido. Isso, é na região e o candidato ao probacionista é um ser humano que está renascido. Por isso que eles não erram. Para outro. E não tem nada de campo egóico, é papel. Isso. Certo? Não tem nada de e-mail também, nem de nuvem. Certo? É papel. O WhatsApp nem pensar. Um belo papel. Tem que rezar para os correios estar bem. Certo? Ok? Não vem DHL, não vem nada, vem correio. Tá? Beleza. Agora, no caso de discípulo, não. Porque no caso de discípulo é diretamente o irmão maior. Aí, como o Alan bem colocou, lança no campo egóico do irmão probacionista uma prova, e se ele passar por essa prova, ele é discípulo. Por isso que, como você bem colocou, não pode falar para ninguém. Porque é uma coisa sua com sua. Entendeu? E você não adianta chegar e... mas como é que a Fraternidade Rosa Cruz Mundial sabe que você é discípulo? Ela precisa saber? Exato! A Regiane acabou, respondeu certinho. Ela não precisa saber, porque o discípulo, como está no conceito, ele está sendo preparado pelo irmão maior para a primeira iniciação. Entendeu? É uma fase preparatória para o iniciado. Então é uma relação entre um ser humano que está renascido e um irmão maior. Esse irmão maior está onde? Ele é não está na fraternidade. Ele está atrás de uma mesa dizendo o seguinte: sou o provador de discípulo. Onde ele está? Aonde está esse irmão maior? Ele aparece onde é necessário para ele, não é o irmão? O irmão. Onde ele está em relação a você. Ele está onde? Nossa, muito está renascido. É um dos irmãos mais renascidos. Porque lembra? Tem aqueles irmãos maiores que não saem do templo. Né? Quantos irmãos maiores não saem do templo? Sim. Isso, sim. E tem 7 que estão renascidos pelo mundo. Então, um desses também por afinidade, tá? Tudo isso tem que ser afinidade astrológica. Por quê? Para facilitar o trâmite, para facilitar a comunicação e para não ter rejeição e né? Então, a gente já sabe disso. A Ângela explicou direitinho naquele dia, né? Mas esses irmãos maiores renascidos, eles têm a capacidade de aparecer onde necessitam. Sim, mas não para você. Não necessariamente para você. Não, mas o que eu quero dizer assim, ele tem ele está renascido e ele pode estar aqui como em Londres, ele tem essa capacidade. Eu não lembrava o termo. Ele pode estar sentado no banco da praça ao seu lado. Isso. Não, tudo bem. Só porque para a gente entender. Pode. Porque a gente tem a sensação assim de que renascido, se ele está aqui, é aqui. Não, ele tem só para. Pintou uma pergunta agora que eu nunca tinha pensado sobre isso, uma pergunta assim burocrática. Eu sou probacionista, eu mando todo mês as minhas, meu relatório, tudo direitinho. Eventualmente sem pretensão, um dia eu me torno discípulo. Não avisei ninguém. Sem pretensão. Parou de não, como objetivo. Não pode. Suponhamos. Daí como é que fala? Paro de mandar um negócio lá para. Não para. Não para. Não, você continua sendo você que não está mandando. Vem cá, gente. Vem cá. Quem é que abre a correspondência que o estudante regular e o probacionista manda lá para a Chancellor? Quem é que abre isso? Ninguém. Você vai direto pro tempo. Vai pro tempo. Por isso que a gente tem que mandar é leitura do eflúvio vital.
Entendeu? Não é ninguém. Nem quando você é probacionista, os discípulos, por isso que eu falo, o discípulo, a discípula, né, que intervém quando você pede o discipulado, ele não está em Oxansai. Não necessariamente. Sim. Se a lei, as duas leis lá não baterem, ele não está lá, ele está em outro lugar. Graças a Deus nós somos discípulos e irmãos maiores do mundo inteiro. Graças a Deus. Está na né? África. Pode qualquer lugar, qualquer canto. Entendeu? Porque o trabalho dele é na região etérica, não é mais na região química. Ficou bem claro. Tá? Então, só para dizer, a sua pergunta é interessante, tá? Porque às vezes as pessoas ficam achando que lá tem um responsável por abrir o departamento de instrução para conferir lá se o estudante regular fez tudo direitinho. Outro que deve conferir. Não existe isso. Tá certo. Tudo isso está na região etérica. O eflúvio dele está mais do que 5, está menos que 5. Então é para caixa. Vamos fazer pior. Vamos terminar hoje? Não, está terminando. Hoje vai. Agora vamos que vamos. Bom, isso é importante, não pode deixar de falar isso, né? Estamos falando aqui, então, do caminho da preparação e depois da iniciação Rosa Cruz. São dois tempos diferentes, digamos assim. Então, veja, até a condição de discípulo, o estudante estará sob a égide da Fraternidade Rosa Cruz, que está na região química do mundo físico. Está ali, olha. Estudante preliminar, regular, probacionista e discípulo. Até esse momento, estamos todos aqui na região química, na Fraternidade Rosa Cruz, né? A partir de, então, de discípulo para cima, estaremos sobre a égide... até discípulo é aqui, né? Até discípulo na região química. Na Fraternidade Rosa Cruz. Isso. Depois, a partir de irmão leigo, é que a gente está sob a égide da ordem. Isso. A partir daí, então, nós estaremos o quê? Sob a égide da Ordem Rosa Cruz. Que é na região etérica. Que está na região etérica do mundo físico. Bem, depois de todas essas explicações aqui, ficou claro para vocês, por favor, se ficou dúvida quanto a isso, perguntem. Eu não sei onde está a Ordem Rosa Cruz. Na região etérica. Ele está brincando. Não, eu acho que mas ele fez a pergunta para as pessoas, não é isso? Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Posso fazer uma pergunta? É Monique. Sim, é só para saber assim, e o auxiliar invisível é quando a pessoa é probacionista ou já ainda estudante? Na escola Fraterna da Cruz, o auxiliar invisível começa a ser a partir do probacionista. O probacionista começa a ter oportunidades de trabalhar como auxiliar invisível mormente ou normalmente, inicialmente, como auxiliar invisível inconsciente à noite. Aos poucos se torna auxiliar invisível consciente à noite e depois a qualquer hora do dia. Isso é importante, entendeu? Probacionista, tá? Eu achei que no regular já podia, assim, nossa, nem só consciente, né? Só probacionista. Como inconsciente. Tudo bem. E aí, uma das não, coisas... nem inconsciente, o Carlos falou. No Não, regular, gente, nem inconsciente. Não é porque é questão de gradação, não é isso. É questão de nível de vibração. O estudante regular ainda é um irmão, uma irmã, que ainda não está totalmente engajado em trilhar o caminho. Entendeu? Ele tem que estar cheio de dúvidas, cheio de coisas. Tanto é que as 40 lições do curso suplementar não são à toa. São 40 lições. 40, muita coisa. É pesado. E o contato é mensal, né? E o contato é mensal. Bora lá. Bom, agora está no finalzinho, vamos concluir. Bem, de tantas coisas maravilhosas que o Cristo fez por nós, aqui estão. Rasgou-se o véu e a iniciação está aqui em aberto para qualquer um de nós. Não tem privilégio nenhum. Então vamos lá. A iniciação é um processo espiritual. E o progresso espiritual não pode ser concluído por meios físicos, mas só por exercícios espirituais. Através da iniciação,
um irmão ou irmã leiga alcançará uma expansão de consciência que a humanidade só alcançará em futuro distante. Aqui estão. O total de iniciações é de 13. Como vimos, as 9 iniciações são menores e as 4 iniciações maiores. É impossível, se vocês pensarem que eu ia falar profundamente das iniciações, está explicado aqui. É impossível descrever num livro, dado ao público em geral, os estágios da iniciação. Nada a descrever, portanto, das cerimônias iniciáticas, já que o primeiro voto de um iniciado é o silêncio. Aqui, só para concluir, estão os caminhos nessa apresentação. A nós cabe dedicação e persistência. Completando, nós conhecemos uma pessoa que alcançou a 4ª iniciação menor. Quem foi essa pessoa? Max Sim, 4ª iniciação menor. Olha só, hein? É bem pouquinho. E olha a grandiosidade do que é uma iniciação menor. Exatamente. Mas ele já tinha vislumbre da 5ª, né? Aí, sim, mas olha o quanto ainda ele tinha de caminho e a diferença que já faz, né? nós conhecemos uma pessoa que teve as 9 iniciações menores, as 4 maiores e iniciação libertadora. Como chama essa pessoa? Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz, tá certo. Outra coisa a colocar Jesus teve também? Jesus. Ele é o irmão maior. Então, os dois, não só o Christian Cristo. Rosenkreuz são hoje, né, são os dois produtos, vamos dizer assim, em seres humanos mais evoluídos que são os seres Isso, humanos. então são os dois. A outra colocação interessante é o seguinte: as 4 iniciações maiores, elas foram abertas por Cristo, ou seja, antes da primeira vinda de Cristo, ninguém, nem Paulo, ninguém conseguiria se iniciar nas maiores. Isso é rasgar o véu. Não é só rasgar. O rasgar o véu é tornar possível para todas. As 4 iniciações maiores são chamadas iniciações cristãs, porque o iniciador é o Cristo. Entendi. E o Cristo ele ia abrir as iniciações só na era de Aquário, para todos. Quando ele voltaria. Quando ele apareceria pela primeira vez, certo? Isso. No plano original. Daí? Mas graças à nossa condição de querer por querer a segunda lua, ele veio antes. E aí nesse antes, né, ele rasgou o véu do templo, acabando com aquele negócio de você que nasce na tribo XYZ, implantou a religião cristã e abriu as 4 iniciações. Por que abriu as 4 iniciações maiores? Porque já existia uma quantidade enorme de pessoas que estavam prontas para isso, ou seja, já tinham passado as iniciações menores e estavam prontas para as maiores, entendeu? Foram para essas pessoas. Foram para essas pessoas que hoje, depois disso, tem bastante. Aí alguém perguntou um dia para mim assim, mas então Max Endel terminou, porque na verdade, antes de morrer, ele alcançou a 5ª, tá? Mas todo o trabalho dele foi feito na 4ª. Então depois lá, morto lá, ele está lá, ele está na 6ª, na 7ª, na 8ª, na 9ª. Eu falei, não. Ele continua na 5ª. A vantagem é que na próxima renascimento, porque irmão leigo e irmã leiga renascem ainda, adepto não, mas irmão leigo e irmã leiga renascem ainda. Ele vai começar a partir da 5ª. Mas não daqui 1000 anos. Aí né? essa aí é outra pergunta que fizeram para mim. Pô, então daqui a 1000 anos, quem falou para você? Se o último renascimento de Max Endel foi o segundo... 200 anos. Daqui a pouco ele está renascendo de novo, entendeu? Para alcançar todas as outras. Isso tem todo sentido, porque uma vez que no mundo físico a gente precisa realmente ter toda essa ajuda, esse suporte, essa atenção, nada mais do que a necessidade de vir alguém que tem essa condição, né? E pessoas que já fazem o exercício de retrospecção e de concentração, eles diminuem o tempo de purgatório e de primeiro céu. E, em consequência, fica menos tempo no terceiro céu. Outra pergunta, outra colocação bem interessante que a gente tem que colocar aí é o seguinte:
Max Endel, ele teve a sua primeira iniciação com quantos anos? 40 e poucos anos, tá? E nesse pouco espaço de tempo, ele foi iniciado segunda, terceira, quarta, até quinta. Isso tem que ser... Faleceu com 50 aí? Começou com 54 anos. 54, então em 10 anos. Menos de 10 anos. Menos de 10, acho que Aí isso tem que ser objeto de meditação do estudante Rosa Cruz no seguinte sentido. Ele começou essa vida dele até 40 e poucos anos sem nenhuma iniciação. Sem nem saber o que é iniciação, certo? E aí, num espaço aí, sei lá, de 9, 10 anos, uma única vida. Pegou 5 iniciações menores. Tem que ser objeto de meditação, porque é o seguinte: quem de nós aqui nessa reunião, e quem vai estar escutando essa apresentação, pode cacifar e garantir que vai falecer nessa vida, ou seja, vai terminar mais uma terrestre sem nenhuma iniciação? Cacifar? Cacifar que eu digo. Quem pode falar, eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer e não vou ser nem iniciado. Não vou ser nem probacionista. Imagine iniciado. Quem é que tem a certeza absoluta disso? Não existe. Ninguém, né? Não. Concorda? Ninguém. Então, a gente tem que... Isso para mim, pessoal, isso para mim me dá um ânimo, uma motivação enorme, entendeu? Porque a qualquer momento eu posso alcançar a iniciação e alcançar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá. Até, eu não sei, graças a Deus nós não sabemos, né? Graças a Deus nós não sabemos. Porque se soubesse, a gente não ia na praia, entendeu? Porque até cair do cavalo, Saulo não sabia que ia se tornar Paulo. Então tem que cair do cavalo? E outra coisa, o Paulo, para ele ter essa intimidade com Cristo, olhando sem essa ter figurinha, conhecido. Essa figurinha aí, que iniciação Paulo alcançou? Olha a figurinha. Para ele ter essa intimidade com Cristo, para o Cristo falar diretamente com ele. No mínimo a primeira maior. Não. O que vocês acham? Terceira. O Cristo, quando conversou com Paulo, ele estava em que mundo? Não nesse. No desejo. Mundo? Dos desejos. Mundo do desejo? Não. Onde é que ele estava? No físico. Na região etérica? Não. Região etérica, no mundo físico não foi porque o Jesus já tinha acabado com o corpo dele. Na região etérica não estava porque o corpo vital já estava guardado no sarcófago cristal lá na coisa. Então ele deveria estar onde? No corpo de desejos? No corpo de desejos? Sim, tá. podia ser. Qual é o corpo mais inferior que Cristo usa costumeiramente? Não. Espírito divino. O ensinamento de Paulo, o ensinamento de São Paulo, está mais para o lado do mundo do desejo ou está mais para o lado do mundo espírito de vida? Está mais do espírito de vida. Sim. O mundo do desejo não é o suficiente para dar aquela estrutura de ensinamentos de Paulo. Então, olhando a figura de novo, aonde ele faz qual a iniciação? Olha lá, qual a iniciação? A última, gente, a quarta iniciação maior. Não podia estar antes. Não podia estar antes. Mas ele já então. Então, Saulo, em uma única vida, ele passou por todas. Isso que eu queria dizer. Isso é outro, para mim, isso é um outro estímulo maravilhoso. A primeira foi de Saulo para Paulo. E depois dali ele alcançou todas. Porque, veja bem, a questão desse negócio de 2 anos, que pede lá no evangelismo, depois 5 anos para discípulo, é porque nós estamos na região química do mundo físico. Passou disso, a questão de tempo e espaço não existe mais. Essa relação é... Entendeu? Existe, por isso que o Max Endel fala no conceito rosado do cosmos. Enquanto a gente estiver ligado muito à região química, o nosso passo é passo de lesma, nem tartaruga, de lesma, entendeu? A partir do momento que você alcança uma primeira iniciação, passo é de coelho, de lebre, vai em cima, porque você saiu, você conseguiu sair dessa armadilha que você colocou em você mesmo, escola, né? De se ocupar das coisas da região química do mundo físico.
eu preciso ter isso, ter aquilo. Ai, a aplicação minha não deu. Ai, perdi. Nossa, eu perdi R$500 naquela aplicação. Sabe essas coisinhas nossas, sabe? Ai, bateu no meu carro. Ai, agora eu não tenho seguro. Ai, agora tem que ter seguro. Sabe essas coisas? Essas coisas amarram muito a gente. Então, a partir do momento que você, não é para você largar e liberar geral, não é? Mas para você administrar. O que é administrar? Administrar dá importância àquilo que é importante e não dá importância àquilo que não é importante. Isso é administrar. Quem é gerente, diretor de empresa, sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Certo? Administra uma coisa dando importância àquilo que você não dá importante, você vai ver o que vai acontecer na empresa. Você vai mandar embora. Você não alcança os objetivos da empresa. Então, pega aí esse tipo de raciocínio e aplica isso na parte espiritual sua, porque só você sabe, ninguém. Coisa na Rosa Cruz é esquisita, porque muitas vezes as pessoas vêm perguntar pra gente, então olha, eu cuido disso, o que você acha que eu devo descuidar? Você não pode falar, porque é a escola aquariana, a escola pisciniana fala, só que a escola pisciniana não entra no cristianismo esotérico com essa, fica só no X. Então ela fala, mas não vai te levar para lá. Então, você tem que ser sincero com você mesmo, entendeu? Porque senão você não sai dessa armadilha de tempo e espaço e não entra nessa outra maravilhosa coisa que nós temos a prova de Max Handel, que é mais perto, de Paulo e de muitos outros, entendeu? Gente, restou alguma dúvida, algum comentário? Nós estamos concluindo. Bem, estamos concluindo nossa apresentação de hoje, do capítulo 15, Cristo e sua missão, a parte 2, 3 e 4. E o material para tal foi tirado do nosso conceito Rosa Cruz do Cosmo, do excelente material do nosso site, contando também com a colaboração dos irmãos do grupo Rosa Cruz de Campinas. A todos vocês, minha gratidão pela atenção e participação de todos. Vamos terminar nossa apresentação com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.